Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, está começando mais um Em Casa a gente conversa, esse já é o episódio 23, quero agradecer aqui a você que vem me acompanhando faz tempo e para quem está chegando e não me conhece, eu sou a Thaís Maruoca, jornalista, mãe de 3, eu tenho a Maia, a Inaê e o Leon e toda quarta-feira tem um episódio novo no ar em todas as plataformas digitais, se você ainda não ouviu os outros episódios, vai lá, escolhe um que te interessa e dá o play. E se você está gostando aí do nosso conteúdo, ajuda a compartilhar, coloca lá nas redes sociais, compartilha com os amigos, com os familiares. A gente está no Facebook, como Em Casa a Gente, e no Instagram, A Gente Conversa. E hoje vamos falar sobre o desmame gentil. Você quer desmamar, mas não sabe por onde começar, né? Esse processo é delicado e muitas vezes pode ser dolorido para a mãe e para o bebê. A primeira pergunta que você deve se fazer é: esse é um desejo seu ou você está atendendo a uma pressão da sociedade? E o bebê tem mostrado sinais de maturidade para desmamar? É importante dizer aqui que não existe alimento que substitua o leite materno. Ele é feito especialmente para o seu bebê, com proteínas, vitaminas e anticorpos que ele precisa. No Brasil, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que os bebês sejam amamentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses de vida. E depois devemos continuar oferecendo como forma complementar até os 2 anos ou mais. Mas, infelizmente, a média de amamentação aqui no país é de apenas 54 dias, menos que 2 meses. As razões para isso vão desde dificuldades práticas relacionadas à rotina diária, necessidade da mãe voltar a trabalhar, até a crença de que a amamentação, além do primeiro ano de vida, é prejudicial para o psicológico da criança. Inclusive, conversamos sobre os benefícios da amamentação, a livre demanda, as dificuldades em amamentar, os principais problemas encontrados, a não aceitação da sociedade a amamentar em público e muito mais no episódio 19. Se você ainda não ouviu, vai lá. Outra coisa importante para falarmos aqui é que o desmame não é a solução para o cansaço da mãe. Inclusive, desmamar pode dar mais trabalho. O pediatra espanhol Carlos Gonzalez falou sobre isso, inclusive, que teremos que dar à criança por outros meios aquilo que dávamos antes pelo peito. Será preciso contar mais histórias, levá-los mais ao parque para brincar, admirar seus desenhos e construções, fazer-lhes mais carinho e contar mais músicas. Esse processo de desmame deve ser feito de forma gentil e lenta, dando ao seu filho segurança e carinho, e à mãe apoio e respeito. Isso porque quando a criança é forçada a entrar em um estágio antes de estar pronta, ela corre o risco de afetar seu desenvolvimento emocional. No episódio de hoje, vou conversar com a Cris, consultora de aleitamento materno do perfil Plantão Materno, com a pediatra e neonatologista Sibila Pegoraro, com a Rafaela Alencar, que é especialista em empoderamento infantil. E aqui no estúdio está comigo a Erin Fonseca. Ela é mãe do Antônio, consultora em amamentação e sono infantil. Capacitou-se na área materno-infantil após ter encontrado dificuldades com o sono de seu filho e também com a amamentação. Foi quando percebeu que não era a única a enfrentar os desafios da maternidade, aliás, somos muitas, viu, Erin? E que muitas mães também precisavam de ajuda. Então decidiu que iria levar informação e também ajudar outras famílias. Bem-vinda, Erin. Muito obrigada. Já queria começar aqui com você, direto ao ponto, porque o que mais as mães querem saber é quais dicas você dá para fazer um desmame gentil, devagar, respeitoso, até porque isso é muito importante para a mãe e para o bebê, não apenas para o bebê, né? Conheço aqui muitas mães que sofreram até mais que o bebê nesse processo de desmame. Às vezes o desmame é mais da mãe do que da criança, né? Às vezes a criança está super pronta e a mãe... Ai, meu Deus. Esse é o meu caso, inclusive. Mas vamos lá, né? Eu acho que o ponto muito importante é conversa. Tem que conversar com a criança, e eu sempre falo, né? Desmame não é separar, é se conectar com a criança, né? Olhar para a criança, para o filho, se vincular, né? Observar, ver o que gosta, começar a encontrar outras formas de afeto, de brincadeiras, mostrar para essa criança, olha,
que legal, você pode brincar no parquinho, você pode ir visitar a casa da sua vovó ou do amiguinho, você pode brincar de bola. Então, você não precisa mamar toda hora e ir conversando, fazendo meio de campo, organizar essas mamadas ao longo do dia, né? Então, acho que isso também é interessante no começo, terminar com a livre demanda, começar a estabelecer alguns horários, né? Depois do almoço, antes de dormir, né? Para essa criança já ir assimilando quando que ela tem que mamar e vendo e perdendo essa livre demanda, né? Que ele puxa o peito no restaurante e vamos mamar. Colocar umas regrinhas, né? A rotina está muito ligada com o desmame também. Isso aos poucos. Tem um Isso, aos tempo, assim, médio para isso acontecer? Não tem tempo, é no tempo da mãe e da criança, sabe? Nos atendimentos que eu faço, elas sempre perguntam, elas querem, né, a rotina, o horário, o tempo, mas é muito do feeling de cada família, sabe? Porque às vezes a gente faz a modelização, eu vou desmamar em 15 dias, e não é assim que acontece na hora do vamos ver, né? Então, acho importante cada um seguir no seu ritmo, fazendo aos poucos. Então, não é assim, a livre demanda, de repente, vai ficar só 3 mamadas durante o dia. Não, vai tirando aos pouquinhos. Às vezes, dá também para começar estabelecendo o tempo da mamada. Você vai mamar até a mamãe contar até 50. Aí conta 1, 2, 3, aí depois para, sabe? E limitando aos poucos e no ritmo de cada mãe, de cada criança também. Eu desmamei as minhas 2 primeiras, né? Eu fiz a opção, na verdade, em desmamar, já estava grávida. A primeira vez eu tive muita sensibilidade, então estava doendo muito. Aí eu falei, ai, não, eu vou precisar desmamar, estava chorando para amamentar. E a segunda vez também, de qualquer forma, eu nunca tive essa vontade de amamentar os 2 ao mesmo tempo, porque eu acho que é uma entrega tão grande nesse início aí com recém-nascido para conseguir dar atenção para os 2. Acho lindo quem consegue. Muito. Acho muito legal mesmo, mas eu sabia que iria ser o meu limite. E aí eu quis desmamar. A Maia, minha primeira, eu amamentei até 1,3 e a Inaê até 1,7. E nas 2 vezes eu comecei a fazer o desmame bem assim. Na verdade, foi meio que intuição que eu fui seguindo, mas foi diminuindo as mamadas do dia, que eu dava o tempo inteiro, toda hora. E aí eu comecei, na verdade, a tentar puxar a atenção para o outro lado. Então, quando queria mamar, eu oferecia uma água. Muitas vezes era realmente sede, já passava, ela não queria mais mamar. Ou fome, oferecia uma fruta. Não queria água nem fruta, ainda queria continuar mamando. Olha lá, vamos brincar. Já esqueciam porque ia brincar, e assim fui diminuindo aos poucos, né? E é legal de diminuir aos poucos também, porque já me perguntaram também, mas e o seu peito não ficava muito cheio porque você não dava mamar? Como que você fazia? Mas foi tão natural, o corpo vai produzindo menos, cada vez menos, e do nada parou. Foi bem isso, assim, né? Foi bem na hora, assim, parou de mamar, parou de produzir e pronto. E aí tinha dias que, mesmo assim, elas continuavam chorando e queria, e aí eu dava. Então, eu ia tentando mostrar outras opções. Não rolava, daí, não, então vem. E aí eu dava mamar, né? Mas nessas você diminui de 10 mamás para 4, assim, sabe? Sim. Então, na verdade, eu dava essas outras opções. Mas é legal, inclusive, você fazer esse desmame prestar atenção para não ser num momento já de muita mudança para a criança, né? Exatamente, né? Não associar eventos grandes, uma mudança de casa, começou a escolinha, foi viajar, sempre fazer no momento que tá tudo tranquilo, né? Longe de vacina. Por né? favor. com a criança saudável também, né? Sem tá resfriada, vou desmamar. Não, né? Espera melhorar. Outra dica que eu li que eu achei interessante era achar talvez um lugar, né? Para dar mamar, por exemplo. Isso, cantinho do mamar. Vamos fazer um cantinho do mamar, dar um mamar ali, porque às vezes a criança sabe então que vai ter que parar de brincar, sair daquele lugar para ir até lá para mamar, ela já até desiste. Aí você vê que não era, né, aquela necessidade. Ela já começa a escolher, né? Acaba escolhendo assim as horas que ela vai querer mamar. E agora, em relação a conversar, quando você diz conversar, até mesmo com as crianças menores, assim, elas entendem, né? O que a gente conversa. A gente que acha que não, né? Então, explicar, olha, tem um monte de coisa legal para você fazer. Então, eu sempre falo assim, no começo, não dizer você não precisa mais mamar. Você não precisa mamar toda hora, porque assim passa a segurança para a criança. Não, meu mamar tá lá ainda. Eu ainda tenho, só não é toda hora. E vai tendo essa consciência. E no desmame noturno também, né?
Vale também essa conversa de falar assim, olha, de dia a gente brinca, né? De dia você mama, a gente vai pro parquinho. E à noite todo mundo dorme, à noite tem que dormir, né? Explicar essas diferenças de atividades que faz à noite é silêncio, é escuro, é hora de dormir. Para a criança ir assimilando isso e entende. A gente tem a ideia de que a criança pequena não sabe o que você está falando, né? Principalmente antes de começar a falar. Exatamente, isso que eu ia falar. A gente acha que não está entendendo nada. O meu está nessa fase agora, está com 1 ano e 2 meses, o meu mais novo. E ele é bem essa fase em que ele entende tudo, mas ele ainda não fala nada. E aí a gente acha que não está entendendo, mas até parece. Uma coisa que você fala, e não é nem só entender o que é água, que é até assim, piadinha, até coisinha. Você dá risada de uma coisa que ele fez, ele acha engraçado, vou fazer de novo. Então ele tá ligadão lá em tudo que tá acontecendo, né? E eu converso muito desde bebezico, assim, tudo. Vou trocar fralda, vamos trocar essa fralda e tudo conversando. Ai, vamos deixar limpinho, é mais gostoso, né? Ficar limpinho. Tudo assim eu converso. Então é interessante que você começa a ver que momentos que. Por exemplo, teve época que chorava muito para entrar no carro. Não que tenha resolvido isso, né? Porque tem época que um bebê conforto, nossa, colocava, parecia que tinha espinho. Mas muitas vezes assim acalmava. De falar, olha, eu vou te colocar no carro, mas daqui a pouco a gente vai sair, até com meses ainda, sabe? 9, 10 meses eu falava, a gente só vai lá rapidinho até a casa da vovó, a gente vai brincando e não sei o quê, não precisa chorar, tal, tal. Tinha vezes que, sabe, eu falei, gente, parece que entendeu, não é que parece, entendeu mesmo, Entendeu né? mesmo, e tem a questão da segurança. Quando você fala, quando você conversa, você está sinalizando para a criança o que vai acontecer depois. Isso traz segurança. Sim. Porque eles vivem o momento, o agora, eles não têm noção de depois, e por isso que tem essa ansiedade, quando não tem rotina, enfim, né? A previsibilidade dá mais segurança. Eu quero conversar aqui agora com a Sibila Pegoraro, que é pediatra e neonatologista, pós-graduando em medicina antroposófica e também a mãe. Ela está esperando o Lucas e vai trazer aqui para a gente mais informações sobre desmame. Daqui a pouquinho a gente continua aqui a nossa conversa. Oi, Sibila, tudo bem? Tudo bem, Thaís, e vocês? Tudo bem. A gente está conversando aqui no estúdio sobre o desmame gentil, sobre fazer esse desmame de uma forma tranquila, para não ter prejuízos, né, para a mãe e para o bebê. Então, aqui, agora aproveitando que estou conversando com uma pediatra, eu queria saber quais os prejuízos emocionais e físicos do desmame precoce, tanto para a mãe quanto para o bebê. Tá. Primeiro, a gente tem que esclarecer o que é esse desmame precoce, né? Que a gente fala muito de amamentação, mas essa parte do desmame acaba sendo um tabu tão grande que não é um assunto muito falado, né? E, Então, a gente pode dizer que o desmame é precoce quando ele acontece antes dos 6 meses, que seria aquele período de aleitamento materno exclusivo, né? De recomendação da Organização Mundial de Saúde, que o bebê deveria estar em aleitamento exclusivo. Só que, às vezes, vai acontecer alguma coisa, né, nesse período que pode fazer esse bebê desmamar, né? E muitas vezes está relacionado à falta de apoio, de uma rede de apoio dessa mãe, de informação sobre a importância, né, de manter esse aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, e a questão até de confusão de bico, né, da criança que às vezes está usando chupeta, enfim, que acaba estimulando outro tipo de musculatura que não é a mesma do peito, e aí faz essa criança acabar desmamando antes do momento ideal, né? E o que pode trazer de prejuízo isso, né? Além de toda a questão para o bebê nutritiva, que o aleitamento materno ele é espécie específico, né? Aquela mãe vai produzir para aquele bebê específico tudo o que ele precisa para se desenvolver bem nesse início da vida, né? Então esse bebê vai ter não vai estar recebendo tudo aquilo que ele poderia estar recebendo de proteínas, de nutrientes, que vão favorecer o desenvolvimento normal, né, desse bebê, de crescimento e desenvolvimento mesmo, além de estar entrando em contato, porque se ele não está tomando leite materno, ele vai estar tomando outro tipo de leite, né, ou às vezes até uma introdução alimentar antes da hora, né. E isso faz, às vezes, ele estar entrando em contato com agentes infecciosos mais precocemente, com proteínas que são estranhas ainda para aquele intestino que está se desenvolvendo
poder fazer uma digestão mais adequada. Isso pode fazer aumentar as cólicas, né, que a gente já tem, né, tanto naturalmente, daí você está dando um outro alimento que não é adequado, pode piorar, pode deixar esse bebê sem fazer constipado, né? Isso mais de prejuízo físico, né? E sem contar o prejuízo emocional para esse bebê também, né? De não estar com aquele vínculo tão forte, né, entre a mãe e o bebê, que favorece o desenvolvimento e o crescimento, né? E além disso, tem um prejuízo para a mãe, né, também, porque o aleitamento materno, principalmente ali nos primeiros dias ali pós-nascimento, ele vai ajudar a diminuir a hemorragia pós-parto, vai voltar o útero de uma maneira mais natural, né, para o tamanho normal. Ele é um contraceptivo natural, né, além de todos os outros benefícios, diminuir risco de câncer de mama, de ovário, né, enfim. E fazer esse desmame de forma abrupta, os prejuízos são mais emocionais do que físicos? E quais seriam eles também? Porque a gente tá falando desse desmame mais tranquilo. Por que que ele é mais vantajoso? E quais os prejuízos se for de uma forma mais abrupta? O desmame abrupto é aquele que vai acontecer quando você tira o leite do peito de uma hora para outra, né? Então, isso pode ter sido planejado, às vezes a mãe já estava pensando em amamentar, e daí, sei lá, acontece, deixa a criança na casa da avó, por exemplo, faz uma viagem do dia para a noite, assim, né? Sem ir preparando essa criança devagarinho para esse momento. Ou até sem planejamento, às vezes aconteceu alguma coisa, uma doença, alguma coisa que precisou tirar do peito. E esse abrupto, ele gera um prejuízo emocional muito maior também, porque a criança pode ter aquele sentimento de rejeição, de insegurança, né, que está desamparada, e isso tudo pode levar esse bebê a desenvolver depois um comportamento mais rebelde, né, vamos dizer assim, uma criança que, poxa, estava ali, é o meio de vida dele, né, de alimentação e nutrição, e de repente, de uma hora para outra, não tem mais, né? Então, isso pode levar a consequência de comportamento mesmo dessa criança mais para frente até na vida. Às vezes é uma coisa que não acontece ali no momento, vai né? refletir lá no mas futuro. Que vai se manifestar mais para frente. E para a mãe, isso pode gerar uma culpa, pode gerar processo depressivo depois, e até a questão de engurgitamento mamário, mastite, tudo, se ela não fizer, se esse leite ficar parado ali, né? Sim. Sem dar um destino para ele depois, né? Então, o ideal mesmo seria fazer um desmame natural, né? Onde a criança vai se desmamando por si só, com a ajuda da mãe, né? A mãe vai orientando, vai conversando, colocando alguns limites de momentos de amamentação, e a criança, com o passar do tempo, vai entendendo isso e vai direcionando ela mesma o desmame, para ele acontecer assim da forma mais tranquila possível. Tá. E o oposto, Sibila? Precisa ter medo de amamentar até mais tarde, fazer uma amamentação supostamente prolongada? Porque algumas mães promovem o desmame precocemente, acreditando contribuir para o processo de amadurecimento do filho, né? Mas isso pode gerar exatamente o oposto, inclusive, né? Como você está falando aí, uma insegurança para o bebê, por exemplo. Exatamente, né? A gente não tem que ter medo de tirar dessa amamentação mais prolongada. Isso não deixa a criança dependente. É um mito isso, né? Não é verdade. O oposto é verdadeiro. As crianças que mamam durante mais tempo, elas são crianças que ficam mais seguras, elas tendem a ser mais independentes na vida depois também, tem mais facilidade de ficar em momentos separados dos pais, né? Por exemplo, foi para a escola, tudo tem uma facilidade maior de ficar longe da mãe, principalmente, né? E são até crianças que são mais fáceis de se disciplinarem, né? Quando isso acontece quando essa amamentação acontece por um tempo mais prolongado, né? Justamente por toda essa questão emocional, né? Que a amamentação traz para esse bebê e para essa mãe, né? Para a duplinha. E agora, a criança começou a comer, né? Já teve a introdução alimentar, tá lá na fase dos 6, 7 meses. E aí, ela precisa parar de mamar? Ou mamar é um complemento? Porque tem muita gente também que fica nessa dúvida, ouve muitas opiniões de fora, né? Ah, mas a criança já está comendo, ou já tem um dentinho, ou já está na hora de desmamar. Enfim, isso não quer dizer nada, né? Não.
A criança começar a comer não significa parar de mamar, pelo contrário, né? O leite ainda vai ser o principal alimento, né? Principalmente no comecinho da introdução alimentar. Ele tem que continuar sendo livre demanda, só que ele não vai mais ser exclusivo, né? Porque cada criança vai ter um tempo para ir aceitando a alimentação complementar, né? Então, não é do dia para a noite que vai acontecer. É muito difícil, eu vejo poucas crianças que você começa a dar a fruta ou a comidinha, o almoço, E já tá tudo, comendo e eles bem, né? aceitam maravilhosamente bem. Tipo, beleza, não preciso mais do leite. Não acontece isso. Então, pode oferecer o leite depois das refeições sem nenhum problema, pode continuar na amamentação livre demanda, isso não vai atrapalhar a absorção dos nutrientes, né, que você estiver dando através dos outros alimentos, né. Os alimentos é que vão ser um complemento ao aleitamento materno, mas o que vai continuar sendo o principal alimento do bebê é o leite. É o E contrário, não é o leite que é o complemento, seria o alimento. Exatamente. Você não precisa pôr outro leite no lugar. Você pode continuar com o seu próprio leite. Naturalmente, o número de vezes que essa criança vai solicitar o peito vai diminuir. Tá, legal. Eu queria ler umas perguntas aqui de umas pessoas que acompanham o podcast, enviaram pra gente. Uma é da Tabata, de Campinas. Ela perguntou, e quando o desmame vem do bebê e a mãe não está preparada? Como que isso é um faz? problema. Porque, às vezes, não é ainda o momento do desmame. Às vezes, ele está passando por um salto de crescimento. Às vezes, ele está passando por algum momento que está numa fase mais de rejeitar o peito, enfim. Podem acontecer, mesmo no aleitamento materno exclusivo, pode acontecer fases assim, de que o bebê está aceitando menos ou está procurando menos do que aquela mãe está acostumada. E aí fica essa sensação, né, às vezes, de que o bebê não quer mais o peito, né? Mas a gente tem que ter paciência e ir insistindo, oferecendo, né, nos horários que achar que o bebê está solicitando e com muita calma, se realmente já for, por exemplo, um bebê de mais de 6 meses, um aninho aí, que já estiver preparado para o desmame, ele vai acontecer naturalmente. E aí vai caber à mãe trabalhar isso também, né? Com a ajuda, uma rede de apoio. Do mesmo jeito que a gente precisa da rede de apoio para manter uma amamentação, a gente precisa dessa rede de apoio para o desmame também, né? Porque para tirar essa questão da culpa da mãe, porque é um processo, né? Do mesmo jeito que a criança não nasce sabendo andar, falar, enfim, ela não nasce sabendo como mamar e como desmamar, né? Então, vai ser um processo para os dois, né? E isso, às vezes, pode partir mais da mãe e, às vezes, pode partir mais do bebê. Você falando aí do bebê ser um pouco mais velho, né? Tem a Gabriela também, que é mãe da Sofia, de 1 ano e 4 meses. Ela é de Piracicaba. E ela amamenta livre demanda desde o nascimento. E ela enviou assim, tem como fazer o desmame mesmo aos 2 anos, sem fazer trocas? Exemplo, ter que dar mamadeira no lugar do peito? E como? Penso em iniciar um processo de desmame noturno aos 1 ano e 6 meses e pretendo amamentar até os 2 anos. Mas a Sofia é um bebê que mama muito. Como fico com ela o dia todo, pois trabalho de casa, acabo sendo uma livre demanda em tempo integral, o que às vezes é super cansativo. Já pensei em desmamar várias vezes, principalmente nas noites mais difíceis, mas sigo firme por enquanto. Mas por ela ser esse bebê tão apegada, entre aspas, ao peito, não consigo imaginar como vai ser um desmame gentil com ela, pois toda vez que tento colocar um mínimo limite na livre demanda, se é que isso existe, ela não reage bem. Faz o maior escândalo. Essa é a mensagem dela. Pode ser que ela ainda não esteja preparada, né? Com 1 ano e 4 meses, ainda tem todo um processo pela frente, né? O que ela pode ir percebendo ao longo na filhinha dela mesmo, né? Ao longo do tempo, o comportamento da criança, porque a criança dá sinais para nós de que ela está preparada para ser desmamada ou não, né? Ela vai perdendo um pouco o interesse nas mamadas, devagarinho, ela vai aceitando mais tipos de alimentos, outros, né, que a gente vai oferecendo. É uma criança que na hora que vai aceitar fazer outras atividades com a mãe no lugar de mamar, né? Então a mãe pode tentar mesmo ela pedindo, às vezes, se a mãe quiser começar esse processo de desmame, no lugar de dar o peito naquela hora, né, tentar outras formas, vamos brincar de alguma coisa, vamos distrair mesmo, né, e conversar sobre outra coisa, e tirar o foco da criança ali do peito. Então, isso é uma forma também de começar, às vezes, a reduzir. Não vai ser de uma noite para outra, né, é um processo mesmo.
evitar, tentar limitar, por exemplo, as mamadas em alguns locais ou em algumas circunstâncias, né, que a mãe tiver com a criança, onde já, tipo, normalmente colocaria no peito, não, tentar ir fazendo outras atividades com a criança mesmo, né. E um ano, que nem ela falou, nessa faixa etária aí, entre 1 e 2 aninhos, é um período, sim, longo de adaptação. Ela não vai fazer esse desmame de maneira muito rápida. Tem que ser devagarinho mesmo, percebendo os sinais da criança, né, desses que eu estou falando, por exemplo, e ter bastante paciência, porque o desmame natural, ele pode acontecer entre 2 e 4 aninhos, assim. Né? Então, que seria o período que os estudos consideram que a criança está madura, vamos dizer assim, para sair do peito, né? Mas isso é muito relativo, a gente pode tentar ir direcionando isso antes, se for um desejo da mãe também, né? Que não pode ser uma ditadura, esse negócio da amamentação. Sim. Então, a gente tem que ter calma também, porque tem que ser prazeroso para a mãe também, né? A questão da amamentação à noite, né? É uma forma de começar o desmame, né? O noturno. Às vezes é mais fácil de conseguir do que durante o dia, porque daí você pode, a criança acordou, não necessariamente ela precisa desse leite de madrugada, né, como nutriente agora, né, nessa idade ali já com mais de 1 aninho. Então, às vezes é hora de você usar o companheiro que está junto, ou alguém da família, né, que possa estar junto, para ficar com essa criança no momento que ela acordar de madrugada e não necessariamente recorrer à mãe que tem o peito ali disponível com leite, né? Então, uma maneira que vai diminuindo aos poucos aí essa dependência, vamos dizer assim, da amamentação. Ó, tem mais uma pergunta aqui da Luísa de Americana, você comentando até, né, de tirar essa livre demanda aos poucos para depois fazer o desmame. Ela fala isso, após tirar a livre demanda, como perceber que a criança está pronta para o desmame total? A criança dá sinais? Ela dá sinais, que era aquilo que eu estava comentando antes, né? Ela vai perdendo um pouquinho o interesse, ela já está aceitando mais os outros alimentos, né, em uma quantidade maior, ela se sente mais segura, né, com relação à mãe, ela aceita outras formas de consolo que não o peito, né? Então, assim, às vezes só ficar no colo de outra pessoa ou do pai, ou sair para passear, né, naquele momento de estresse, alguma coisa, que não necessariamente vir para o peito da mãe, né? Ela começa, às vezes, a aceitar os limites, a mãe fala, olha, filha, agora não é... E tem que conversar com a criança mesmo, como se ela estivesse entendendo tudo que a gente está falando, né? Mas, assim, não Elas é entendem, agora... né? Entendem, a gente acha que não, mas eles entendem. É assim, sei lá, você tá num lugar que não dá para amamentar ou você não quer amamentar naquele momento. É conversar, olha, agora a mamãe não vai dar, depois que a gente chegar em casa, né, e tudo mais, e ir conversando com essa criança. Ela vai, às vezes, dormir sem mamar, com o soninho da tarde ali, às vezes vai acabar acontecendo sem ter que necessariamente ter mamado antes, né? E a história também de, às vezes, preferir outras atividades com a mãe que não o peito. Então, esses são sinais sugestivos de que a criança está dando, vai tá se tornando pronta para o desmame, né? Legal, você até entrou E isso aqui no... normalmente acontece maior de 1 aninho. Você até já respondeu aqui uma questão também da Bianca, do Rio de Janeiro, que ela falou que queria saber como fazer mesmo nessa fase. Ela já entende as coisas que eu falo, ela colocou, né, que a filha já entende. Aí fico falando que com 2 anos o mamar vai acabar porque ela vai ficar grande e tal, mas tá difícil. E que foi que você falou agora, né, que a gente conversa e a gente acha que não estão entendendo, mas estão entendendo. E a Ana Flávia também, de São Leopoldo, ela falou que após o desmame necessário, se é necessário entrar com outro leite ou mistura em mamadeira ou xícara, ou não deve dar nada. Mas seria mesmo seguir com a alimentação, né? Normal, Isso. como você havia falado. Não tem essa necessidade, né? Nem de entrar com leite em pó, nem leite de vaca, nem nada. Não tem necessidade. Depois que... mas e a vitamina D? Como é que fica o cálcio? Não sei o quê. Não. Tem outras fontes de cálcio, né, na nossa alimentação que não necessariamente o leite, né? E até, assim, às vezes a criança não aceita o leite, né? A mãe quer porque quer que toma leite por causa do cálcio.
mas às vezes a criança vai aceitar o derivado do leite, queijo, iogurte, algum outro alimento. Só que a gente também tem cálcio, que seria, né, o principal aí, que as mães ficam mais preocupadas, em se a criança tiver uma alimentação bem completa e variada, né? Tem frutas, tem nos vegetais, por exemplo, na couve, no espinafre, no brócolis, no feijão, grão de bico, todos esses alimentos são ricos em cálcio, né? E não necessariamente tem que ser leite, né? Então, vai de acordo com a alimentação da própria família mesmo, né? Para a gente ir adequando. E essa criança vai estar sendo acompanhada por um pediatra, tudo que daí vai vendo também o desenvolvimento, como é que está acontecendo. Mas não necessariamente você precisa oferecer outro tipo de leite para o bebê, não. Muito obrigada, Sibila, por responder as minhas perguntas, as perguntas que me mandaram por aqui, né? Obrigada pela sua participação aqui no programa. De nada, muito obrigada pelo convite. E voltando aqui a falar, então, né, sobre essa ajuda, todo esse apoio que a gente precisa ter na hora do desmame, qual que é a importância de ter um apoio também do parceiro ou da parceira que está junto, ou da mãe, né? O apoio de mais alguém, assim, do lado nesse momento é tão importante quanto o da amamentação, Sim, acho, né? com certeza. Eu acho que o fundamental é para a criança entender que tem outras formas de carinho, de aconchego, que pode se acalmar com outras pessoas, também tem uma vida além da mãe, né? Ter todo esse conhecimento social mesmo. E também para a mãe dar uma descansada, né? Porque foi o aleitamento exclusivo, foi depois mais prolongado, e aí agora no desmame, sabe, essa carga que sempre fica em cima da mãe, então a rede de apoio é fundamental. E também até na hora da distração, né? Porque igual você comentou, tinha momentos que não dava, e aí só o mamar resolvia. Quando tem um terceiro, porque tem mães que elas realmente não querem amamentar, falam, não quero mais. E aí fala, não quero dar, não quero dar. Quando tem o terceiro, consegue manejar mais esse momento, sabe? De extrair de outras formas. E a criança também vai tendo outros vínculos, né? Fortalecendo outros, o vínculo já tem, fortalecendo outros vínculos com as outras pessoas também. Eu quero aproveitar agora aqui, Erin, para a gente chamar mais uma pessoa para participar desse podcast, que é a Cristina Bertoni Machado, a Cris, consultora em amamentação, bióloga, doutora em ciências e mãe de 2 filhos. Ela escreve no perfil do Instagram, @plantão_materno. Vamos lá. Eu estava conversando aqui no estúdio, né, aqui no programa, sobre o desmame. A gente estava falando sobre o desmame gentil, o desmame lento. E eu queria começar com você, sabendo, na verdade, a questão. Não é bom desmamar, o ideal seria continuar deixando a criança mamando até quando ela quiser. Qual a sua opinião sobre isso? O ideal mesmo seria ter um desmame natural? E o que seria esse desmame natural? Eu não acredito em desmame natural, né? Eu acho que tem um equívoco muito grande do que as pessoas acham que é desmame natural, dizendo da premissa de que somos mamíferos, né? Somos mamíferos e o filhote vai desmamar. Quando tu observa outras relações de mamíferos, a gente vê as fêmeas mamíferas interditando os filhotes, né? A leoa dando uma mordida, a mamãe gazela dando uma patada, a vaca dando cabeçada no bezerro. O que nos difere é que nós temos uma ferramenta muito poderosa chamada linguagem. A gente não precisa morder, nem dar coice, nem cabeçada. A gente pode ir comunicando para a criança que aquela relação de amamentação está mudando, né? Então, eu acho que, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, as mães acabam conduzindo o desmame. Algumas de forma muito consciente, buscando ajuda, outras que acham que desmamaram naturalmente, muitas vezes elas foram interditando sem nem perceber. Por exemplo, não, filho, você só vai mamar quando chegar em casa. Elas acham que elas não estão fazendo nada, que a criança está desmamando naturalmente, mas, na verdade, ela está fazendo uma interdição. Entendi. E o desmame precoce seria considerado, então, a partir de que idade? Olha, se a gente for atrás da prerrogativa do que a OMS recomenda para o aleitamento, né, que é 2 anos ou mais, seria qualquer desmame antes disso. Mas eu acho que a OMS, né, ela vai regulamentar, assim, vão ser normativas de saúde pública, mas individualmente o conceito vai variar de cada pessoa. Eu acho que o desmame antes dos 6 meses
que seria o período de exclusividade do aleitamento, esse sim é um desmame muito precoce, né? Uhum. E quando uma mãe, a gente também estava conversando assim sobre a pressão social, né? Quando a mãe não quer desmamar por sua vontade, mas por uma pressão social. Porque acontece muito até de confundir ou de não saber que é por conta da pressão, né? A mãe fala, não, quero desmamar, mas eu não estou conseguindo. E no final você pergunta, mas você quer mesmo desmamar? Porque parece que quando a mãe não quer, ela acha que quer, fica também mais difícil, né? Então, com essa pressão social aí, você acredita que fique realmente bem mais difícil conduzir o desmame? Ah, certamente. O desmame ele tem que partir daquela mãe, do desejo daquela mãe. Se ela não está segura no seu desejo, se ela querer, né? Porque o companheiro quer, porque a sogra quer, porque a escolinha sugeriu, enfim, nada que ela fizer efetivamente vai dar certo, porque ela vai estar auto-boicotando esse desmame. Ela não quer desmamar, a relação de amamentação está boa para ela. Então, eu acho que o desmame tem a ver com isso, com a relação estar boa para aquela mãe e para aquela criança. Estando boa, ela vai amamentar enquanto ela quiser e ninguém vai conseguir, sabe? Podem até ficar pressionando, vai gerar uma angústia, mas ela não vai conseguir, entre aspas, porque ela não quer. Sim, e tem aquele período também que o bebê começa a mamar mais, e aí a mãe entra um pouco num desespero, fala, não, vou começar a desmamar aqui, mas é importante também saber que a amamentação, ela tá também muito ligada, assim, a outros fatores, né, do bebê. Vão ter épocas que o bebê vai querer mamar mais por conta de picos de crescimento, ou nascimento do dente, isso daí também é muito comum, o bebê começa a procurar mais o peito por algum desconforto que ele tá sentindo também? Ah, bem comum, né? Eu agora estou pensando em bebês pequenos, menores de 1 ano, e certamente a gente vai resolver tudo na base do peito. Agora, uma criança maior que tem uma introdução alimentar adequada, num pico de crescimento, por exemplo, que ela precisa ingerir mais calorias, não necessariamente precisa ser leite materno para todo sempre, pode ser aumentar a quantidade de comida, né? Sim. E Mas agora, é claro que em época de virose, por exemplo, a criança regride, vai querer mamar mais. Sim. E a gente conhecer essas necessidades da criança também acaba ajudando nesse desmame mais tranquilo, né? Porque quando a gente decide, então, vamos tirar o mamar, vamos tirar devagar, para poder oferecer outras coisas. Ah, você quer uma água, você quer talvez só um colo, porque é importante a gente entender a criança, né, nesse momento, porque muitas vezes a gente acaba oferecendo o peito o tempo inteiro e pode ser substituído por outra coisa, né? Claro. Importante, então, a gente conhecer as necessidades e poder substituir. Que dica você daria, né, nesse período do desmame? Olha, exatamente, na verdade, eu acho que eu não tenho muito o que comentar, é isso porque tu acabou de comentar tudo, né? As mães acabam chegando, assim, numa amamentação prolongada, em algum momento, a gente saiu daqueles índices muito baixos de aleitamento para esse maior número de mães amamentando, o que é maravilhoso, mas sem elas saberem que a amamentação não é a única forma de vínculo, né? Eu acho que a gente colocou na conta do vínculo o aleitamento e se esqueceu que à medida que a criança vai crescendo, a gente precisa conhecer essa criança de outras formas. Aquela mãe que não tem a menor ideia quando ele está com sono, que resolve tudo com o peito, não sabe a hora que seu filho realmente está com sono e como fazê-lo dormir sem ser colocando no peito, sem saber que pode estar com sede, porque ela não comunica isso com a criança. Você está com sede? Quer uma água? Não, a criança vai assim, pronto, já ganhei um peito. Né? Então a gente teve um apagamento também da comunicação verbal entre mãe e filho em prol do aleitamento. E isso daí, geralmente quem trabalha com consultoria de desmame, na verdade só ajuda a mãe a se organizar, a enxergar qual é o horário do sono, qual é o horário da fome, o que a gente pode mudar. Poxa, se a criança está dando sinais que quer começar a mamar, está irritada, 11h15 da manhã, e aí ela mama e atrapalha o almoço, ela está dando sinais que ela tem fome às 11h15. Por que a gente não pode antecipar o almoço, então? Né? Então, às vezes a mãe chega, ele não come, ele troca tudo pelo peito. Às vezes ela não percebeu que ela está querendo que o bebê entre num horário dela, mas que está fora do ritmo do que ele aguenta, por exemplo, na questão da alimentação. Você falando agora do vínculo, Cris, que é sobre esse vínculo que não não existe apenas por conta da amamentação, né? Eu acho que é legal a gente até falar disso, porque tem muita gente que tem o medo de perder esse vínculo com o bebê
quando vem o desmame, né? Eu acho que sente esse medo, não vou ter mais essa conexão com meu filho, mas essa conexão pode ser feita de diversas outras formas, né? Certamente, né? Eu acho que como que as mães que não amamentam ou as mães adotivas têm vínculo? Que não seja pela amamentação, né? O Winnicott, que foi um dos psicanalistas, que era pediatra também, infantil, que falou da amamentação como forma de vínculo, mas as pessoas pegam essa frase e recortam até aí, porque ele continua, né? Ele diz, enquanto não há uma comunicação, uma linguagem bem definida. À medida que a criança vai adquirindo novas formas de se comunicar, e se comunicar não precisa ser dizer bom dia, boa tarde, boa noite, pode ser apontar os objetos, chamar a atenção da mãe com gritinhos. Essa hora a mãe começa a precisar devolver essa comunicação para além da relação corporal, né, de colocar só no peito. Então essa mãe que está muito preocupada, porque depois que desmamar não vai ter vínculo, eu acho que é uma mãe que precisa de ajuda, porque ela colocou toda a relação dela em cima do peito. Por que ela se sente tão mal se a criança não amamentar mais? Por que ela vai se sentir descartável, né? Então a gente precisa muitas vezes fazer um encaminhamento para ver o que está acontecendo nessa relação, que perder a amamentação não abre para ela a possibilidade de um ganho absurdo de outras formas de relacionamento com o filho, né? Sim. E por que acontece, em algumas vezes, assim, do bebê se desinteressar sozinho? Quais as possíveis causas, assim, disso, né? Porque eu tenho amigas que os filhos quiseram desmamar com 8 meses, 9 meses sozinho, e elas que sofreram, né, com esse desmame. A maioria das vezes nessa idade está relacionado com o uso de chupetas e mamadeiras, tá? Então há uma confusão de bicos e a mamadeira faz uma confusão de fluxo bem grande. E acaba que o peito ele precisa fazer um esforço maior para mamar e parece que ele está se desinteressando, né? Naturalmente pelo peito, mas ele está fazendo uma substituição pelo bico, pela chupeta e pela mamadeira. Eventualmente, em bebês que não usam bicos artificiais, às vezes, na fase de nascimento dos dentes, 8, 9 meses, eles podem fazer uma greve de amamentação por desconforto, que é um período de 4 dias, mas que se as mães não percebem os sinais, por exemplo, o bebê que está em greve de amamentação aceita mamar dormindo, né? Quando ele não tem consciência que está mamando. Exatamente. Muitas vezes vai ser um indicativo de desmame precoce. Tá. A última pergunta, Cris, eu queria saber sobre o contrário daí, né? Quando a mãe começa a ter uma repulsa, não sei se seria essa palavra certa, mas que não consegue amamentar, assim, em casos normalmente, quando tá grávida, eu já ouvi falar, inclusive eu tive, a minha filha chegava para mamar, tinha 1 ano e 7 meses, eu já não aguentava, eu não queria que ela chegasse perto, sentia aquilo, a gente se sentia super culpada com isso, né, mas não sabe o que tá acontecendo, eu fui atrás, assim, para ler sobre o assunto, quase não encontrei nada sobre isso, mas em rodas, acabei ouvindo que era muito comum a mulher sentir isso. É relacionada a hormônio? Isso tem nome, né? Se chama perturbação na amamentação. Ainda existe pouca literatura, se encontra alguns relatos, né? Poucas literaturas científicas, mas quando tu conversas com mãe que amamentou prolongadamente, a tua história, eu passei por isso também, todas em algum momento relatam esse desconforto e sentem essa culpa e não sabem o que fazer. A perturbação na amamentação, ela está muito relacionada com hormônios, né? Na gestação, acaba havendo uma mudança, a prolactina cai por causa da gestação e aumenta a progesterona, mas as mulheres que amamentam prolongadamente, muitas vezes está relacionado com a volta da fertilidade. E eu entendo como um recado muito poderoso do nosso corpo, né, da fisiologia do nosso corpo, de dizer, olha, essa criança já está criada, né? Vamos nos preparar para uma nova. Muitas vezes pode ser que precise limitar a demanda. A mulher volta a menstruar, volta a ovular, muitas vezes tem a ver com a volta da libido ou com uma nova gestação. E o que acontece? O que a gente diz para essas mães, né? Não, isso daí passa, costuma ser um período limitado, mas é uma violência dizer, não, aguenta que isso vai passar. Poxa, o corpo dela está pedindo alguma coisa ali, né, uma pausa, uma mudança, uma diminuição na frequência das mamadas, que eu acho que a resposta para a mulher que sente essa perturbação na amamentação não precisa ser aguenta que vai passar, pode, o que está te incomodando, o que você acha que poderia mudar, você quer desmamar, você quer só reduzir a livre demanda, existem outras alternativas do que dizer aguenta, sabe?
Com certeza. Porque a gente sente como se estivesse invadindo mesmo, né? Nesse momento, a gente se sente mal, assim, né? Eu ficava em pé a tarde inteira para não sentar, para ela não vir mamar. Poxa, eu trabalho com aleitamento. Quando caiu a minha ficha, isso é surreal. Sabe, assim, tipo, um dia eu tava com dor nas pernas, de passar o dia inteiro em pé, inventando coisa para não sentar, para não precisar da não mamar. mamar. E aí, poxa, o que meu corpo está dizendo? E foi muito interessante, porque aí eu fiz a limitação da demanda naquele momento e menstruei. Eu não tinha menstruado ainda, no momento que eu cortei a livre demanda, sabe? Meu corpo, assim, fiquei muito incomodada 2, 3 semanas, muito, muito incomodada, muito invadida. E é um sentimento dual, porque, assim, o discurso é: eu amo amamentar, desde que ela não esteja mamando. Eu amava amamentar, desde que ela não estivesse ali no peito me tocando. Ai, era uma invasão. Era exatamente o que eu sentia. E é importante a gente falar sobre isso, né? Porque muita mulher sente e acaba as pessoas em volta falando: que horror, como que você está sentindo isso? É bom saber que é normal, né? Que isso é algo que você tem que conversar, pensar, olhar e decidir, como você disse, né? Se vai parar, se diminui, porque também amamentando, sentindo isso, é horrível, né? Sim, é ruim para a mãe, é ruim para a criança. Bebê, sim, com a gente fingir que a criança não está vendo as caras que a gente está fazendo, sabe? Então a gente também tem que levar isso em consideração quando a gente fala que tem que ser bom para os dois. A gente não gosta, por exemplo, sei lá, se tu fizesse um jantar para mim, eu não gosto de coentro, e eu comesse forçadamente fazendo cara de nojo pra tua comida, tu ia ficar mortalmente ofendida comigo. É melhor eu tirar pro ladinho e comer feliz, sem o coentro, né? Então é uma brincadeira, mas é isso que a gente tá passando pra criança. Eu tô oferecendo uma parte do meu corpo para ela odiando. Sim. Né? Então a gente também tem que pensar nessas questões e que tem gente que não gosta que a gente fale, né? Porque parece que a gente está estimulando o desmame. As mães que querem desmamar, elas vão desmamar. Só que muitas vezes elas vão desmamar sem informação, de forma abrupta, né? Então é muito melhor quando a gente fala isso, mostra que existem possibilidades de mudar essa relação de amamentação de uma forma mais gradual. Certo. Muito obrigada pelas informações, Cris. Obrigada por topar participar aqui para trazer mais informações para as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigada, viu? Adorei estar com vocês. Obrigada pelo convite. Eu acho legal aqui também a gente comentar que foi um assunto que a gente entrou, inclusive, no episódio 19 da amamentação, sobre o cansaço da mãe, porque muitas vezes a gente até confunde, né, que eu vou desmamar porque eu tô cansada, mas às vezes não é nem o desmamar que você precisa. Ter um apoio, alguém que fale: vai lá descansar, vai lá dar uma dormida, ou vamos dividir aqui, né, as tarefas de casa, enfim, tirar um pouco do peso das costas, que talvez, né, parar e pensar: será que eu quero desmamar ou eu tô cansada, né? Isso, exatamente. E as mães, elas procuram mesmo quando elas querem fazer a consultoria de desmame porque elas estão cansadas. Tanto é que quando a gente chega numa fase que as mamadas elas estão mais distribuídas ao longo do dia e já não mama mais à noite ou não mama com tanta frequência à noite, elas desistem do desmame. Elas, não, acho que eu quero amamentar mais um pouquinho. Porque, na verdade, ela só estava cansada. Ela precisava organizar o dia dela e precisava de uma rede de apoio. E tem uma ordem, assim, que seja melhor? Desmamar primeiro à noite, depois de dia? Ou o que seria melhor nesse caso? É um jeito que eu encontrei, né, para conduzir os casos de desmame. Então, eu sempre começo pelo dia, né? Então, eu organizo as mamadas do dia para a criança já ir perdendo um pouquinho, né, dessa livre demanda. Depois, eu sigo com o desmame noturno. E se for necessário fazer uma desassociação, né, da hora de dormir, né, se for o desejo da mãe, a gente já faz nesse momento antes do desmame noturno. Aí a gente segue com o desmame noturno e depois eu vou tirando aos pouquinhos as mamadas do dia. Eu acho, para mim, pelo menos, foi como eu encontrei também. Não sou consultora de amamentação, mas desmamei 2. Então, uma forma que eu encontrei foi desmamar primeiro à noite. Eu acho que eu fiz paralelo, como você está falando, diminuir de dia, mas desmamei primeiro à noite, porque era isso, a noite estava me consumindo muito, eu estava ficando muito cansada. Então, eu precisava desmamar à noite para dormir pelo menos uma noite direto. E como no meu caso, acabei
parei de amamentar quando já estava quase nascendo o outro, nem tive muita pausa, então o outro já entrei cansada de novo, enfim. Então, eu arranjei assim dessa forma. Primeiro eu desmamei à noite, e aí eu conseguia dormir melhor, até você consegue levar por mais tempo o desmame, como o meu foi 3 meses mais ou menos o tempo, né? Para eu conseguir realmente desmamar devagar e tal. Eu fiz dessa forma, mas eu li também um texto, se eu não me engano, é do Carlos Gonzalez mesmo, falando sobre o desmame noturno para ser o último, porque eu acho legal a gente trazer, né, essa ideia aqui também, porque é um momento mais difícil assim, para o bebê. O que acalma o bebê na madrugada, quando ele acorda, o que mais vai acalmar é o peito, né, da mãe. Então, para não começar por aí. Mas, para mim, assim, na forma prática, o que eu encontrei foi isso, para eu estar também mais descansada durante o dia e continuar amamentando. Você ia falar alguma coisa sobre isso? Na verdade, o desmame noturno, você não precisa tirar tudo de uma vez. Dá para dar uma regulada e fazer gradual também o desmame noturno, que aí não fica tão exaustivo tanto para a mãe quanto para o bebê. Né? Mas quando a gente já limita um pouquinho das mamadas durante o dia, ele já tem a noção de que à noite ele pode não ter isso toda hora também. Tá lá no inconsciente. Eu fui tirando aos poucos, assim, eu acho que aí é imprescindível, inclusive, que o parceiro, a parceira aí ajude nesse momento, porque, para mim, toda vez que eu ia era impossível. Se eu vou acudir à noite, é direto pro peito. Já vira e de ponta cabeça para conseguir mamar. Então não tem como eu estar lá com cheiro de leite, é mais sofrido ainda para ele, né? E não dá o mamar para ele. Então era assim, uma vez acordou, vai você, né? Vai meu marido, a outra vez ia eu, e aí depois a gente tirou de vez e ficou só ele indo. Mas assim, na noite realmente que eu não fui, chorou, assim, não foi uma coisa, foi tranquilo. Foi uma semana, assim, que ficou chorando, mas na minha cabeça, a primeira filha, meu marido falava, gente, não dá, porque eu começava a ouvir chorar, eu já entrava, me dá ela. Já não conseguia e pegava na hora. Mas a outra eu já consegui, mas ela era menos dependente, assim, de mim em relação ao leite, porque a minha primeira filha, ela só dormia no peito, ela queria mamar por todos os momentos, pra tudo. Tô com sono, tô irritada, tô, sabe, triste, me machuquei, era mamar. E só dormia no peito. A minha segunda e meu terceiro não, eles antes de dormir, eles largam o peito, ainda acordado, e depois dormem. Isso desde recém-nascido. E eles só mamam com fome ou com sede, assim, não. Tem momentos que acaba mamando, porque, né, é a segurança deles. Mas, assim, eles mamam um pouquinho, eu vejo que eles não querem, mas não querem mesmo, não adianta oferecer. A Maia, minha primeira, não. Oferecia, se eu oferecesse 500 mil vezes, ela ia ficar mamando o dia inteiro. Os outros dois, não quero, vira, vai brincar, depois volta e pede mamar de novo. Então, eles são menos dependentes, assim, em relação a... dependentes que eu digo, né, nesse sentido. Então, com eles foi mais fácil desmamar à noite, né? Porque eles não choravam tanto. E aí, não choravam, quase não choraram. Mas porque também o que eu tinha na cabeça e que me acalmava é que eu não tô deixando ele lá no quarto chorando sozinho. Tá o pai com ele no colo, dando todo apoio, né? Não é uma coisa de, eu não vou lá atendê-lo à noite. Então, o Otávio passava, às vezes, 1 hora, 1 hora e meia com ela no colo na primeira semana, até fazer dormir, até acalmar. Então, tinha uma pessoa, que não é uma pessoa qualquer, é o pai, lá acolhendo. E o que eu achei interessante é que depois do desmame noturno, a conexão deles aumentou, assim, muito, né? Eu acho que ficou até um ciúminho aqui, né? Do tipo, para ela, então, quem tá acolhendo de madrugada não sou mais eu. Mas aumentou muito, assim, a relação deles. E eu achei bem legal. Depois que eu desmamei, que ele começou a ir toda madrugada lá, elas ficaram muito mais grudadas nele, assim, né? Nesse sentido. Aquilo, né? Você fortalece o vínculo e encontra outras formas de se acalmar. Vê que não é só com o peito que se acalma. Tem uma vida além do peito, né? Sim. E eu acho que é muito interessante também essa questão do desmame, que não só para o pai, para a mãe, né? Ver que não é só um peito. E quando a gente fala da mãe também, mostrar que o peito não vai estar, mas a mãe vai estar, né? Então, ter essas outras formas de se relacionar. Agora, e as mães que precisam tirar de uma forma mais rápida ou muito cedo por conta do trabalho? O que você indica, assim, se for antes dos 6 meses, continuar tirando leite, né? Isso é possível. E também, o que fazer com os seios cheios para também
não incomodar tanto, não doer, não ter uma mastite, enfim? Quando precisa tirar, assim, de uma forma mais rápida, é importante também ter esse cuidado com as mamas, né? Então, procurar fazer sempre massagem, muita massagem, para evitar que o leite engurgite, né? Que quando ocorre o engurgitamento, fica mais viscosinho, aí forma aqueles nódulos. Então, evitar que isso aconteça com muita massagem, circular na mama toda, sempre começando da areola, né? E também extrair. Procurar fazer essa ordenha de manual. Evitar bomba, porque bomba estimula a produção de leite e aí, se vai parar de amamentar, não tem por que ficar estimulando para continuar a produção. A ideia é que o corpo entenda que não tem o bebê mamando e tirar um pouquinho só para alívio, para a mãe não ter esse desconforto, não sentir as mamas pesadas mesmo. Porque essa era uma dúvida minha. Por exemplo, você tá tirando, o corpo vai entender que ainda tá mamando. Que horas que ele vai entender que você parou de amamentar e vai parar de produzir? Então, na verdade, é fazer de forma manual. E isso o corpo já vai entendendo. Isso, manual e só por alívio. Então, você tira só um pouquinho, até sentir, não tá mais incomodando. Aí mas para. Mesmo que ainda esteja cheio, mas para. Porque daí o corpo vai começando a entender para produzir menos. Porque quando fica o leite parado nas mamas, né, a gente tem uma substância que chama fator inibidor da lactação. Então, quando fica esse leite parado, o que acontece? O corpo vai entendendo, tem o fio, né, a gente abrevia com fio, tem o fio, então não precisa mais produzir leite, aí vai produzindo cada vez menos. Né? Mas se esvaziar a mama, produz mais. Tá, que aí ele está entendendo que o bebê ainda está mamando. Né? E eu acho que é legal a gente trazer também aqui uma informação importante sobre as mães que voltam a trabalhar, né? Que até que a criança complete 6 meses de vida, a mãe tem o direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos de meia hora, cada um, né, para amamentar o bebê. E isso pode ser feito na própria empresa, ou então em casa, né, se a pessoa morar perto de casa, enfim. E outra possibilidade também é usar esse tempo para esvaziar as mamas e armazenar o leite para levar para casa e oferecer ao filho depois. Então, né, nesse caso, seria a bomba mesmo, né, para tirar enquanto a pessoa ainda está amamentando, que é importante, né, se voltar ao trabalho, continuar amamentando por um tempo o bebê, para não entrar na fórmula, né. E é importante e é possível, né, é importante a gente falar disso, porque às vezes acha, eu vou voltar a trabalhar, vou ter que desmamar, vou ter que dar fórmula, e não, é possível continuar com a amamentação exclusiva, né, porque hoje volta com 4 meses, e continuar amamentando. Eu acho legal a gente falar aqui no programa sobre uma técnica que eu já ouvi várias mães contarem que deu certo com os filhos. Ela chama Sleep Talk, ou seja, a mãe ou o pai fala no ouvido da criança enquanto ela dorme. E isso ajuda muito a resolver inúmeros problemas, inseguranças, até mesmo ajuda no desmame. Então, eu vou conversar aqui agora com a Rafaela Alencar, que é representante oficial da empresa Sleep Talk para crianças e especialista em empoderamento infantil. Oi, Rafaela, tudo bem? Olá, Thaís, tudo bom e você? Tudo bem. Olha, a gente está conversando aqui no estúdio sobre o desmame, sobre fazer um desmame gentil para a criança. E aí a gente começamos a falar sobre técnicas, né, que poderiam ser feitas para poder ajudar nesse desmame. Eu já ouvi amigas minhas falarem na técnica Sleep Talk, que elas fizeram e ajudou muito para a criança poder desmamar de uma hora para outra, entre aspas, né? Ela acordou e não quis mais mamar. Então, eu queria que você primeiro se apresentasse, falasse aqui, né, quem é você, para a gente poder começar a conversar sobre esse assunto. Claro. Bom, eu, Rafaela Alencar, eu sou presidente do processo Good Sleep Talk na América Latina, né, e trainer também do processo, sou psicoterapeuta especializada em hipnoterapia e palestrante internacional focada aí no desenvolvimento mental, né, uma das nossas saúdes mais importantes, que eu acredito. E é até interessante você ter contado esse caso, Thaís, porque a técnica do Sleep Talk, ela tem sido vista aqui no Brasil, especialmente, como uma técnica, como você bem posicionou, uma técnica que você faz com o propósito de resolver problemas, né, das crianças e de uma forma rápida. E, de certa maneira, realmente essa técnica ela funciona para isso. Só que a maravilha dela, o benefício que ela traz vai muito mais além. Né? Ela, propriamente dita, ela traz como benefícios aí o desenvolvimento emocional da criança. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no desmame,
e outras questões infantis, sejam elas comportamentais ou emocionais. O desmame, a dificuldade do desmame que normalmente as mamães passam e acabam não percebendo, ou até mesmo não tendo conhecimento, ela vem justamente da questão da criança que sente a necessidade de atenção, de carinho, de amor, de afeto. E isso é muito interessante, né? Porque essa nossa falta de conhecimento não nos permite entender que, na verdade, a criança, e olha que loucura, né? Estudos mostram que a partir aí do 3º mês já de gestação, a criança, que ainda de certa maneira é um feto, ela já começa a desenvolver a sua parte mental. E nessa parte mental, todas as impressões, né? O que são impressões? São os estímulos que ela sente, sejam eles sensoriais, sejam auditivos, sejam eles emocionais, principalmente. Todas essas impressões são enviadas diretamente para o subconsciente. Então, conforme a criança ela vai sendo passando pelo seu desenvolvimento até o nascimento, desde o seu recém-nascimento, a criança está recebendo estímulos. Por isso que a ciência fala, né, mamãe, cuidado para onde você vai, cuidado como você se sente, como você se alimenta, porque isso tudo interfere diretamente. E o meu trabalho, essa minha missão com o Sleep Talk, ele vem sendo mostrar para as mães, mostrar para os pais a importância dessa questão emocional, porque a gente vem se preocupando com a alimentação, se preocupando em como educar a criança. Mas antes de educar a criança, é importante a gente entender como que nós desenvolvemos essa criança desde o útero. E o desmame faz parte, literalmente, de forma direta a isso. Porque na criança, esse desenvolvimento infantil, todas essas dificuldades, essas adversidades, essas questões que as crianças acabam mostrando para a gente através de comportamentos, né? Birras, agressividade, bullying, timidez, problemas de fala, inclusive, de alimentação, medos, traumas, inclusive o desmame, estão relacionadas à ausência de uma crença que a gente chama, né, de uma crença subconsciente chamada amor. Mas que tipo de amor é esse amor? O amor incondicional. Mas, Rafa, como assim? Eu vou explicar. Na verdade, as pessoas, principalmente as mães, me perguntam muito em relação a isso, né? Mas meu filho sabe que eu amo ele, eu falo que eu amo, o papai também fala que o ama, mas a gente está lidando, Thaís, com uma mente diferente. A gente está lidando com crenças e impressões que foram printadas no subconsciente. Então, quando a mãe, quando o pai dizem para o filho assim, ó, mamãe te ama, ou papai te ama, eles estão dizendo isso de forma consciente para o filho. E aí, quando a mãe grita, quando o pai bate, quando existe ameaça, quando ele vivencia algo dentro ou fora de casa, que traz aquela sensação de não ser amado, a mente ela já entra em conflito. E é justamente sobre isso que o processo Good Sleep Talk faz. Ele desenvolve emocionalmente a criança, trabalhando nas raízes emocionais, substituindo as crenças negativas já existentes, que a mamãe não sabe que aconteceu, com crenças completamente positivas. Então, o Sleep Talk para o desmame é uma ferramenta fantástica, porque, no fundo, a maior questão ali é que o filho, o recém-nascido especificamente falando, ele sente a necessidade de ainda mamar porque ele não se sente seguro. E para uma criança se sentir seguro... Quando você pega, então, para fazer o Sleep Talk, vocês trabalham toda a questão, na verdade, do sentimento, vocês trabalham muito mais profundo do que apenas fazer a criança entender que ela tem que desmamar. Vocês trabalham, então, em paralelo os sentimentos, as emoções das crianças. Exatamente. Por isso que o Sleep Talk ele é um programa, na verdade, de desenvolvimento infantil. Ele trabalha toda a questão emocional e comportamental. E um desses pontos que você até mencionou, eu acho extremamente importante dizer o quê?
Quando nós utilizamos, porque as mães acham que a técnica é só falar coisas específicas ou até mesmo de maneira positiva para resolver aquele problema, e não é. Porque muitas vezes, Thaís, e esse é o ponto, você consegue resolver aquele problema, por exemplo, no caso do desmame, essa questão do desmame, só que aí você, dependendo do que você diz à criança, você não está trabalhando na causa, você está trabalhando no efeito. Então, a criança, ela pode parar de mamar, ou seja, ela acaba desmamando, mas o efeito ele é transferido para uma outra coisa. Como é muito comum, e já cada vez vem sendo, graças a Deus, menos incomum, mas muitas mães me procuravam, principalmente depois de outras entrevistas. Nossa, Rafaela, eu fiz o Sleep Talk com meu filho, ele era extremamente ansioso, ele não conseguia dormir, agora ele dorme. Só que, fazendo toda a avaliação com a mãe, eu descobri que, na verdade, o efeito ele era transferido, ou seja, ele começou a dormir, mas ele começava agora a comer tampinha de caneta, ele mordia as mãos, os dedos, ou seja, o nervosismo, a ansiedade continuava lá. Então, entender o que existe por trás daquele sintoma, por trás daquela situação, daquele comportamento é o mais importante, que é a causa. E é justamente onde o método, que ele é um método, ele não é um método fechado, não é uma receita pronta, ele é feito através de uma avaliação sob a perspectiva dos pais, para que a gente trabalhe declarações específicas para que essa mãe, esse pai apliquem no seu filho. Tem toda a conversa antes para você entender o que está acontecendo, para depois fazer essas frases para serem faladas. E essas palavras, elas vão direto para o inconsciente da criança? Trabalha no inconsciente? Exatamente. E aí muitas mães me perguntam, né, mas como assim? É muito simples, Thaís. Todo o processo do Sleep Talk, na verdade, ele foi criado a partir de uma necessidade completamente pessoal da John, e uma outra hora, inclusive, se até tivermos tempo, eu posso compartilhar. Mas toda a ideia, inclusive, do processo Goulding, criado a partir dessa necessidade, tem embasamento científico, né? Mas se fosse para explicar de uma maneira bem simples, nós, seres humanos, o nosso cérebro, ele tem uma partezinha chamada sistema ativador reticular ascendente. Você sabe aquela mãe, aquele pai, e você como mãe deve saber disso, né? Você teve o seu filho e à noite o seu filho chora, ele simplesmente faz um barulho diferente, ele demonstrou um som diferente, imediatamente você desperta. Muito. Pode passar um caminhão na frente da sua casa que existe a possibilidade de você continuar dormindo. Então, o que é isso? É a famosa antena. É uma parte específica do nosso cérebro que tem praticamente 3 funções. A primeira delas é controlar, né, tomar conta dos nossos ciclos de sono. A segunda é o estado de vigília, então ele tem o propósito de nos despertar. E o terceiro, ele filtra os nossos estímulos externos. Então, ele é como se fosse uma atenção seletiva, ele vai focar naquilo que é importante para você. E o seu filho é importante para você. Então, toda vez que ele chorar, toda vez que ele se mexer, você vai automaticamente ativar essa antena. Então, durante a noite, que é quando acontecem todas as modificações do nosso corpo, quimicamente, biologicamente e fisicamente falando, é o momento mais ideal para se ativar o SARA, que é o que a gente conhece como sistema ativador reticular, e poder dizer, então, essas declarações que são prescritas através do especialista para o pai, diante da situação da criança, para que isso cause efeito, então, durante a noite. Só que aí as mães me perguntam, então isso é quase um milagre? É mais ou menos isso, viu, Thaís? É quase um milagre. A diferença é que é muito importante, e eu posso deixar isso até como uma dica para o papai e para a mamãe que estão nos ouvindo, Thaís, nessa nossa conversa, que é a seguinte coisa, o ponto todo aqui não é apenas também dizer às crianças que eles os amam, mas é mostrar coerência e congruência naquilo que se diz, ou seja, mostrar através de comportamentos que de fato isso acontece, só que na compreensão da criança. Então, por mais que a antena seja ativada na técnica do Sleep Talk durante a noite, é de extrema importância que o pai e a mãe
ajam de forma congruente com aquilo que se diz. Então, evitar essa comunicação negativa, essa comunicação violenta, ameaças, chantagens, né? Você só vai jogar videogame quando você terminar de comer todo o seu prato. Tá errado. Então, eu acho que o maior ponto, até mesmo no desmame, antes de sequer cogitar a necessidade ou possibilidade de desmamar o filho, é ter a educação que os pais precisam para entender como o processo, não só do desmame, mas também do sleep talk funcionam. Uau, é muita coisa. Acho que não vai dar mesmo na ligação para a gente conseguir ter uma ideia, né, do que é esse Sleep Talk. Ô, Rafaela, se as pessoas quiserem saber mais, então, sobre esse trabalho, que era mais mesmo para poder mostrar essa opção, né, de técnica para as pessoas, que seria falar com os filhos dormindo, né? Como tem muita coisa aí para ser falada, como você disse, não é apenas fazer em casa, mas tem que avaliar cada caso. Como que faz para as pessoas conhecerem mais, então, o seu trabalho e essa técnica? É muito simples. Bom, todos podem me procurar diretamente. Estou extremamente aberta a ajudar e informar qualquer um que realmente busque verdadeiramente desenvolver o seu filho. Então, para quem quiser me seguir no Instagram ou no Facebook, é só seguir @a_Rafaela, com PH, Alencar. E o Processo Goulding, que é o próprio Sleep Talk, com @Processo Goulding. Para quem quiser acessar o site e entrar em contato via e-mail, é www.processogoulding.com.br ou contato@processogoulding.com.br e encontra todas as informações de contato pelo site. Como escreve esse Goulding? É Goulding. Goulding. Perfeito, é isso mesmo. Tá bom, obrigada, Rafaela, pela sua participação aqui, viu? Imagina, Thaís, eu que agradeço a oportunidade e que a gente continue fazendo esse trabalho lindo, desenvolvendo famílias e, claro, transformando gerações. E a culpa materna, para finalizar aqui, que eu acho que é um assunto que daria para um outro podcast inteiro, sobre a culpa materna. Mas a culpa materna, durante o desmame, né? Você que acompanhou já bastante mãe desmamando por conta disso, como que isso é feito? Como isso é conversado? O que conselho você dá? Porque acaba que muitas mães também vêm conversar comigo, né? Muitas amigas. E já aconteceu isso de mãe, mas eu não consigo desmamar, eu quero, não consigo. Eu conversei, mas você quer mesmo, né? Aquela primeira coisa, a pressão da sociedade. Ou você realmente quer, com bebê já com mais, criança com mais de 2 anos. Mas a culpa sempre está lá, né? Sim, nasce a mãe, nasce uma culpa, né? Exatamente, uma mochila de culpas. Então, o que pensar, né, nessa hora assim do desmame? Pensar que tudo bem, que ok, que não vai acabar esse vínculo, enfim, que conselho você dá em relação a isso? Eu sempre, quando a mãe me aborda, né, querendo desmame, ou até mesmo no atendimento, eu sempre falo, é isso mesmo que você quer? É isso que você quer ou você está fazendo porque você está ouvindo críticas, porque alguém está falando que está muito grande? É o que você quer de verdade? Olha para dentro de você e veja se é isso mesmo que você quer. E se você quiser, tá tudo bem, né? Porque a dona dos peitos é você. Então, eu acho que isso que é importante a mãe ter em mente, também pensar que, igual eu disse no começo, né? Desmamar não é sobre afastar, não é sobre separar, muito pelo contrário, é sobre fortalecer ainda mais o vínculo, sobre unir ainda mais a mãe e a criança, né? A mãe e o filho, e sobre encontrar outras formas de se conectar, de brincar, de se comunicar, de se envolver, outras formas de adormecer, enfim, e aproximar. Eu acho que a mãe ela tem que estar em paz com isso, então nesse rumo que vai minha conversa com elas sempre, para elas ficarem realmente em paz com isso e que tá tudo bem, né? Acho que é isso. Obrigada, viu, pela sua participação aqui, por ter topado vir conversar com a gente. As pessoas que quiserem conhecer mais seu trabalho, onde te encontram? Eu que agradeço o convite. Me encontram no Instagram, @consultoraerin, ERIN, sempre soletro. E só tenho rede social do Instagram mesmo. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada. E você que nos acompanha aqui, a gente se vê então na próxima semana. Muito obrigada mais uma vez e até lá. Tchau, tchau.